Olá, amigos. Já estamos nós na nossa experiência, nesse experimento coletivo da reclusão, do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. E esse experimento nos traz muita reflexão, muita riqueza, muita oportunidade de introspecção e de reflexão sobre a vida. Vamos aproveitar então uns minutinhos para conversar a respeito de algumas dessas reflexões que eventualmente podem ajudar nas suas, não é? Nós, olhando essa situação da pandemia, nós podemos ver que todos são afetados. Não há ninguém que esteja imune, isento às crises, às diferentes crises que essa pandemia nos traz. A primeira, a mais evidente, é a crise física, a crise de saúde. Mas, nesse aspecto, como em todos os outros, cada um é afetado com uma intensidade de um jeito. Alguns diretamente pela doença, alguns indiretamente, na medida que a doença atinge pessoas do seu círculo de amizades, do seu círculo familiar. Também o aspecto econômico atinge a todos, mas a cada um de uma forma específica. Para uns, simplesmente terminando por algum tempo a sua renda familiar, para outros afastando do trabalho, mas mantendo a renda, cada um sofrendo economicamente também de uma maneira específica. Psicologicamente, uma terceira dimensão dessa crise também pega para cada um de um jeito. As recomendações de higiene feitas pelas autoridades, pela ciência, pegam diferente para uma pessoa, por exemplo, que já tenha uma certa obsessão, uma mania de limpeza. Pega diferente para quem tem algum sentimento de persecutoriedade, a famosa mania de perseguição. Porque a tensão social, ela potencializa as nossas questões. Mas e espiritualmente? Como a gente pode ver a reunião dessas tensões para cada um? Por que pega tão diferentemente para cada um? Bom, em primeiro lugar, a lei de ação e reação, a lei do karma, a lei de causa e efeito, ela nos mostra que nós temos peculiaridades, nós temos tensões que nós armazenamos desta ou de outras vidas, no âmbito individual, no âmbito familiar, no âmbito do país e do mundo. As vivências que tiveram origem exclusivamente no âmbito pessoal vão refletir com a sua peculiaridade, com aquele jeito único que cada pessoa vive uma crise. As relações familiares, as construções familiares, as ações familiares vão reagir mais tarde, também tendo por base esse ambiente maior. E as questões da humanidade, as questões que pegam o gênero humano, vão trazer questões para todos. Então, em cada âmbito, o remédio da pandemia, porque a doença é um remédio, a doença que parece um mal é um tratamento, porque toda
manifestação física reflete uma questão espiritual, uma desarmonia mental e espiritual que está sendo tratada, esse remédio da pandemia nos traz aspectos individuais, familiares, nacionais e mundiais. No aspecto pessoal, é muito particular para cada um, mesmo no aspecto familiar, já que a pandemia nos leva a uma convivência mais intensa na família, no círculo mais próximo, pelo menos, também é muito específica. No nacional, nós temos como Brasil a maneira brasileira única entre as nações de viver a pandemia, com aspectos sombrios e aspectos luminosos, como em todos os povos, como em todas as famílias e todas as pessoas. Nós temos uma peculiaridade da emoção, colocando a emoção nessa vivência, colocando a disponibilidade, o afeto. E temos esse afeto exagerado na paixão, no ódio político, na intensidade e na guerra que nós temos feito pelas redes sociais, pelas ruas, dentro da gente. E tem uma questão mundial que nos convida a colocarmos-nos no lugar do outro pela própria natureza da doença. Então temos que nos prevenir por nós e pelo outro. A questão da fraternidade, já que nós aprendemos e colaboramos com os nossos aprendizados para o enfrentamento do problema único, do problema comum da humanidade hoje, que é esse vírus. Isso tudo é muito bonito, porque nos ajuda a enxergar um pouco mais da beleza e da precisão da ação de Deus. É muito bonito entender isso, e hoje a ciência já nos ajuda a compreender também a ação e reação, a atração, como a dor vem para nós e como nós precisamos atuar na dor. Esse é o ponto fundamental. Muitos religiosos ainda hoje se restringem nas suas orações a pedir o afastamento das dores, e não sendo atendidos, são limites, é um passo. Esse tipo de religiosidade superficial é um passo para o ateísmo, porque não sendo atendidos nas suas orações que pedem o afastamento das dores, as pessoas descreem. Mas que dizer de um aluno que peça para não ter lições? Que dizer de um doente num hospital que peça para não ser tratado? Esses são pedidos inatendíveis. São pedidos ignorantes e inatendíveis. Nós estamos no hospital, nós estamos numa escola. O melhor para acontecer para nós é precisamente as lições e os tratamentos que nós estamos recebendo, nesse caso, pela pandemia, com aspectos, como nós já dissemos, mundiais, nacionais, familiares e individuais. Perceber isso, entender isso, é fundamental, porque a dor, a pior dor que alguém pode passar é a dor que a gente não entende porquê, é a dor caótica, a dor aleatória. Mas nenhuma dor, na verdade, é caótica ou aleatória. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo tem uma razão precisa. E as mensagens espirituais confluem com as informações científicas
ao anunciar a grande possibilidade de uma segunda onda, de outros problemas mundiais como os fatores climáticos. Surgem situações como de uma vespa asiática que está aterrorizando os Estados Unidos, mesmo uma segunda onda do coronavírus, que seria muito mais devastadora. E nesse sentido, a ciência anuncia essa possibilidade e mensagens espirituais também. As mensagens espirituais avançam para onde a ciência não consegue e nos dizem de um aspecto maravilhoso que liga esse momento com os próximos padecimentos coletivos já anunciados por Jesus no seu sermão profético, que falou de pestes, que falou de pragas, que falou de terremotos. As mensagens espirituais nos falam, sim, que virão outros sofrimentos coletivos, sem detalhar se vai ser necessariamente uma segunda onda do vírus, mas aceitando essa possibilidade, admitindo essa possibilidade, mas diz que o segundo momento, o próximo momento, depende desse primeiro, porque são etapas pedagógicas e todos aqueles indivíduos, famílias, países que mais avançarem no aprendizado desse primeiro momento passarão de uma maneira mais suave ou até não serão praticamente não serão afetados por uma segunda tragédia. Por quê? Porque nós, humanidade, essa humanidade particularmente encarnada na Terra nesse momento, são os alunos da Terra que não aprenderam com as lições anteriores. Nós somos a classe de recuperação que não aprendeu com as lições do amor. E só restando ao mestre trazer-nos lições mais enfáticas que nós chamamos de dor. E que precisamos dessa compreensão. Então, o que atrai para as nossas vidas as experiências dolorosas, aliás, as experiências todas, é o que a física quântica hoje chama de quantum energético, que é a somatória, a tradução em energia no nosso campo, que é o campo de energia. Nós todos temos um campo de energia à nossa volta, e esse campo é o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E é esse campo que atrai a experiência A ou a experiência B. Depende então dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações nessa pandemia, nessa experiência. É muito menos o que nós estamos vivendo do que o como nós estamos vivendo. Se nós vivemos bem, aqueles que viverem melhor essa experiência, aproveitando os convites da compaixão, da interiorização, do aprendizado, da solidariedade, serão menos afetados por uma segunda onda, porque qual é o professor que repete uma lição para o aluno que já aprendeu? Qual é o médico que continua a dar remédio para um doente já curado? Deus muito menos. Então, a melhor maneira de nos prevenirmos da segunda onda, de outras dores coletivas, é refletindo, é aprofundando a pergunta fundamental que nós temos que fazer em todas as dificuldades: o que Deus está querendo me dizer com isso? Pergunte-se, tanto no âmbito individual, familiar, nacional e de humanidade geral, mundial.
perguntemo-nos e extraiamos o máximo de lições, o máximo de princípios ativos desse remédio, para que a dose seja suficiente para nós, para que nós despertemos, aprendamos, nos curamos e nos transformemos com a proposta de transformação do coronavírus. Pensemos nas crianças do mundo como as nossas crianças, os nossos amores. Pensemos nos idosos dos outros como as nossas mães, as nossas tias, as nossas sogras. Pensemos nos familiares, nos jovens dos outros como os nossos jovens, porque nós somos uma família. Quando Jesus ensinou para a gente a falar Pai Nosso, Ele nos situou como uma grande família. E aqueles que se irmanarem na dificuldade, já que nós não fomos capazes de aprender pelo amor, aqueles que se irmanarem na dificuldade colherão já, imediatamente, os seus resultados. Porque aprendendo a fundamental lição do amor, não é necessária ou só amenizada a lição da dor. Não é fundamental pensar nisso? Que essa mensagem, que essa reflexão possa estimular as suas reflexões no âmbito, em todos aqueles âmbitos, em todas as dimensões da nossa vida, da sua vida, da minha vida, que nós aceitemos o desafio e perguntemos e pesquisemos e busquemos nas leituras, nas meditações, nas orações, especialmente antes do sono, que é um momento onde os nossos orientadores podem nos ajudar tanto. E perguntemos o que Deus está querendo me ensinar, à minha família, ao meu país e à minha humanidade. Um grande abraço para você, que isso possa nos ajudar e que a gente amenize as próximas dores pela absoluta falta de necessidade, já que nós aprendemos, nos disponibilizamos e nos transformamos já com essa. Um grande abraço, até a próxima.